Olá, tudo bem com você? Esse é o CH News. Eu sou Carlos Henrique, sou seu apresentador. Agradeço a sua presença aqui no nosso canal e te peço que no final desse vídeo você dê o seu like ou o seu dislike. Como entendo ser essa uma boa prática, quero agradecer a todos os profissionais que estão se dedicando aos nossos irmãos e irmãs que estão hospitalizados ou estão trabalhando para que nós possamos, nessa pandemia, ficar em casa. Esse projeto do canal, como eu já tive uma oportunidade de falar para vocês, é um novo horizonte que surge para mim, ao qual ainda estou aprendendo e, inclusive, né, falhei recentemente, onde praticamente só fiz uma exibição, né, uma postagem, melhor falando, que foi justamente pelo Dia das Mães, por várias razões, que não vem ao caso. E, aliás, uma delas vem ao caso, sim, a intenção de me preparar, de aprender um pouco mais, mas ainda estou no estágio de aprendiz. O que eu pretendo nesse novo momento, nessa reviravolta ou na tentativa de estabelecer aqui um hábito constante na comunicação, é justamente falar a respeito de comunicação. O quanto hoje, nesta era de informação ou de informações, é muito importante no que tange eu, enquanto um comunicador, trazer para vocês as informações o mais corretas possível. O meu compromisso é trazer para vocês informações, mesmo que algumas delas formem minha opinião, para que eu possa dividi-las com vocês, mas elas vêm baseadas na busca pelo fato, pelo que acontece. E, obviamente, isso demanda uma certa investigação, uma certa dedicação. E para isso, eu conto que você se torne nosso inscrito no canal, no CH News, que você curta ou descurta, né? Você tem todo esse direito. E também divulgue o nosso canal para que outros possam nos assistir e também se inscrever no canal. Quando eu falo sobre a questão da comunicação, eu vou estar sempre tentando traçar aqui uma forma de cronologia, já que sou historiador, professor de história e agora começando como comunicador. E quero sempre ratificar e afirmar o quanto isso é importante. A necessidade de estar trazendo para vocês as informações corretas, não uma invencionice ou um achismo qualquer. Quando nós trabalhamos sobre a questão de comunicação, obviamente que os nossos colegas de língua portuguesa e até das demais linguagens que são trabalhadas nas escolas, eles poderiam falar de forma muito mais apropriada sobre esse tema. Mas a comunicação sempre foi algo muito importante para os seres humanos. Essa comunicação ela poderia se dar, obviamente, pelo gestual, pelas ações, mas talvez aquela que tenha sido a primeira grande forma de registrar uma ideia, a princípio abstrata, foram as pinturas rupestres. As pinturas rupestres hoje são consideradas uma forma de comunicação. E obviamente que todos os estudiosos buscam confirmar ou não essa afirmativa. Porém, vou trabalhar sim com a ideia de que os ancestrais humanos, os nossos ancestrais, tentaram comunicar alguma coisa, mesmo que fosse tentar criar na parede das cavernas uma realidade que eles desejassem para eles próprios, não pensando no futuro. Ora, com o passar do tempo, nós podemos dizer que muitas dessas histórias elas vão sendo
organizadas e estruturadas, e conforme a humanidade cresce em quantitativos demográficos, o que nós temos também é o surgimento de muitas histórias, de muitas lendas, muitas fábulas. Vamos pensar que a comunicação era estritamente oral. E por ser estritamente oral, era uma forma de se educar também cada indivíduo. Então, a moral da história é que todos pudessem aprender com atenção naquilo que era contado. Na Grécia Antiga, esses serão chamados de aedos. Talvez o maior de todos os aedos, o poeta, tenha sido Homero. Para muitos, Homero não existiu. Para outros, sim. Mas não me cabe aqui julgar isso nesse momento. Na África, os colonos, né, quem colonizou, né, vamos dizer assim, ou ocupou, melhor falando, algumas regiões da África, no caso na África Ocidental Francesa, chamaram esses poetas, no caso esses homens da memória na África, de griots. Então, em toda a sociedade humana, teremos as pessoas que vão guardar na memória a informação que vão passar oralmente adiante. É lógico que a comunicação e a tecnologia caminham juntas. E talvez a maior de todas as invenções num determinado momento da história humana, que não se tem uma data prevista, precisa, melhor falando, só aproximada, nós temos a escrita. E é a escrita que começa a substituir em muitas sociedades aquilo que era transmitido oralmente. A responsabilidade de comunicar. Hoje se fala muito de notícia falsa, ou como se gosta aqui no Brasil, de falar de estrangeirismos, né? A fake news é algo que não é de hoje, não é recente. A ideia de contar uma inverdade, inventar uma realidade que não existiu, não é de hoje. A ideia era tentar convencer um determinado grupo de pessoas com o objetivo de achar que aquela é verdade. Um certo ministro de uma certa doutrina política dizia que uma mentira, né, contada muitas vezes, torna-se verdade. Mas só torna-se verdade na crença de quem escuta e não vai atrás. Na filosofia, se diz que se deve duvidar. E eu também falo isso para você. Duvide de mim, de qualquer outro, porque o ideal é investigar. A própria palavra história, ela tem a origem na ideia de investigação, de olhar e tentar encontrar ali a verdade. Até a própria ideia de verdade, ela pode ser subjetiva. Se nós pensarmos nas narrativas, né, a forma de trazer a informação, e hoje nós vivemos uma guerra de narrativas, aonde determinados grupos querem demonstrar que estão do lado da verdade. Mas a verdade, mesmo que em história, como eu costumo dizer, um fato ele pode ser observado de vários ângulos diferentes, mas ele só acontece de uma forma. É aquela história de quem conta um ponto aumenta... Aliás, quem conta um conto aumenta um ponto. Então temos que estar sempre atentos a isso. Porque é a partir do século XIX que certos meios de comunicação vão ganhar força, como os jornais. Antes, se nós pensarmos, por exemplo, em algumas sociedades antigas, especialmente na Europa, né, eram nas feiras, os menestréis, dentro das igrejas, que as pessoas conseguiam saber ou ter a informação de algumas coisas. No meu ponto de vista, depois da escrita, a segunda maior invenção que favoreceu a comunicação, no caso do Ocidente, devemos deixar isso bem claro, porque na China já se desenvolvia a tipografia de outras maneiras, mas no caso do Ocidente, talvez uma das maiores revoluções tenha sido a prensa de tipos móveis do Gutenberg. E teve uma pessoa que soube se aproveitar muito bem disso
para comunicar as suas ideias e para divulgar a palavra de Deus a partir da Bíblia, que foi o Martinho Lutero. Ele traduziu a Bíblia e, como eu costumo dizer em sala de aula, ele popularizou Deus. Ele permitiu que houvesse ali uma revolução, no sentido de que o indivíduo agora tinha, a partir das suas próprias capacidades, a oportunidade de interpretar a palavra de Deus que estava na Bíblia. Mas para isso, ele precisaria aprender a ler, não necessariamente escrever. Mas é uma grande revolução nesse aspecto. Quando nós pensamos no desenvolvimento dessas tecnologias dos últimos 500 anos para cá, nós temos que pensar no cinema, nos jornais pelo meio do rádio, e aí o próprio rádio, mais tarde a televisão e a internet. A internet ela proporcionou que essa revolução da comunicação se tornasse mais rápida, mais abrangente e possibilitasse também a interação entre os dois pontos, de quem envia a comunicação, de quem recebe a comunicação. E aí volto àquele ponto de dizer a importância fundamental em que você está comunicando, em estar de fato comprometido com a verdade. Hoje nós temos WhatsApp, Twitter, YouTube, como é esse canal que eu estou utilizando aqui. Mais do que nunca, a verdade filosófica de duvidar, pesquisar e confirmar o que todo mundo fala, inclusive o que eu estou falando, se torna fundamental nessa nova revolução que é a revolução da comunicação. Então, penso que vocês deveriam sempre estar atentos a essa verdade. A comunicação, ela é feita por qualquer um. Ela é recebida por qualquer pessoa. Mas qual é a verdade por trás dela? Eu sou Carlos Henrique, esse é o CH News e conto com a sua presença. Peço que se inscreva no canal, que dê o seu like ou o seu dislike e compartilhe essa informação. Me ajude aqui a esse canal ganhar relevância, né? Para que nós possamos produzir mais, com mais qualidade e que eu possa aprender até desenvolver novas técnicas aqui para adaptar esse nosso novo trabalho aqui, né? Esse nosso novo projeto. Espero que todos fiquem bem, se protejam nesse momento de pandemia e desejo a todos uma excelente semana.